Porque nós temos mesmo, são esses três pontos de interrogação que nos perguntam o que somos, o que tivemos. E temos apenas 50 anos de projeto nacional. Não temos mais do que isso. Nesse momento, nos anos 30, nem pelegos tínhamos. Quer dizer, era tudo realmente, era o domínio do Jacatatu. Né? Era para que fosse tudo Jacatatu. Então nós nos perguntamos, esses três grandes intelectuais se perguntaram, mas espera aí, como Jeca éramos, afinal de contas? Como foi que isso e aquilo outro aconteceu? Ah, sim, aí nós vamos descobrir o Ijuca Pirama, vamos descobrir tu choraste, presença da morte choraste, não descende o combate do forte, tu choraste, meu filho, não és. O seu cristão de índio lá, o Iracema, né, cujo hálito embolava como o hálito da baunilha, né, o cabelo era negro, tomada da graúna, tudo coisa muito pouco, e que muito pouco se podia acreditar. Né? Era muito bonita essa história, mas era uma história para as senhazinhas verem em casa, porque não existe nenhum, nem outro, nem o Guarani, nem quando iam embora. Né? Então nós estávamos inventando um país. Esse país foi inventado. Tinha sido inventado até então. Então, esses três que se perguntaram, sim, inventamos um país. Mas foi tudo invenção? Estava todo mundo bêbado, tem nego bebo aí? Era só o que tinha? Não, peraí. E cada um deles vem com uma resposta complementar. Eu tive uma sorte enorme, né, de conhecer muito pouco o doutor Gilberto Freire, porque ele vivia no Recife e vinha pouco ao Rio. Mas quem vinha ao Rio ia para a casa de Tia Maria Clara, né, e se encontravam lá. E eu, garotinho, via, ouvia tudo isso. E via a perplexidade dessa gente. Doutor Sérgio era diferente, porque ele morava aqui, no Pacaembu, aliás, aqui pertinho, de maneira que então era mais fácil vê-lo. E era uma das pessoas que entendia de literatura não só americana, mas anglo-americana. Então era muito interessante. Nós tínhamos uma governanta no caso, Miss Morrison, que aliás era da Escócia, escocesa, ela vinha de Edinburgh, e ficava lá na vida quando chamavam a inglesa. A dizer que não era inglesa coisa nenhuma. Então deixava todo mundo meio perplexo. Pensei que ela fosse inglesa. Ela era escocesa, e não é isso dos outros. Para nós, né, coitados. Então, mas tive muita sorte de conviver com essas pessoas, de ouvir, de ver essas pessoas. E, naturalmente, doutor, esses três eram pessoas com quem eu simplesmente ouvia e via as conversas. Mas também o doutor Afonso Alimos, né, que vivia também por lá, o doutor Afonso Gustavo Capanema, né, essas pessoas
Aquilo não pareciam nada macacos, não me pareciam nada primitivos. Não havia primitividade nenhuma naquilo tudo. Eu gostava muito de subir jaqueira, aquela coisa toda, mas isso também é o lado casinha pequenina da vida da gente que eu estava falando. Né? Gostava muito de fazer carne de goiabeira, mas não confundir isso com o Brasil não, porque havia tudo isso. Tive sorte também de ver, no ano de 1949 exatamente, de conhecer a Dona Cecília Meirelles. Naquele ano, exatamente, essa estátua já está lá em casa e nós ficamos olhando assim, como realmente, a impressão que nós tínhamos era que uma estátua tinha chegado um pouco assim, uma versão positiva do comendador, do visitante de pedra do final de Dom Giovanni do Mozart, né? Essa história. Só que ela não vinha trazer a nação, e pelo contrário, 1949. O Manuel já vivia por lá, porque o Manuel Bandeira, o Manuel era um celibatário que teve seu primeiro rádio. Presta atenção nisso. Manuel teve. Quero desculpar. Que isso? Isso é. Como é que é? Desculpe, eu não tenho intimidade com essas máquinas. Aí o Manuel era um celibatário que vivia na casa, que comia na casa das pessoas, dos amigos, do Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade, do Dona Graciela, na casa de Tia Maria Clara, na casa do Dr. Afonso Arias, na casa, enfim, ele ia a esses lugares, porque ele vivia sozinho e teve, presta atenção, o seu primeiro rádio, né, onde ele podia tocar discos, também, que era uma coisa que você tocava rádio, tinha rádio e disco ao mesmo tempo. Aos 70 anos, foi em 1956 que o Manuel teve isso. Agora você pode imaginar, né? Que coisa espantosa, né? Uma das figuras fundamentais, né, da inteligência nacional, um dos maiores poetas que já andaram por aí, tivesse tido de seu, na sua casa, no seu canto lá, né? E ele dizia que aos 70 anos, 1956, eu nunca acabei de entender aquilo. Quando me diziam isso, eu dizia, não é possível. Mas porque nem todo mundo tinha um rádio, não. Você pensando que todo mundo tinha rádio, todo mundo tinha vitrola, não tinha não. Algumas pessoas tinham, outras, a maioria não tinha. E assim, só para si, para ficar ouvindo os programas da Rádio Ministério da Educação, todas o Manuel ouvia isso como? Não, Manuel não ouvia os programas, Manuel fazia os programas. Ele saía lá, ia lá, e era ele que, um dos diretores dessa companhia, mas ele mesmo não tinha um rádio, para vocês terem uma ideia. Bom, nesse momento, você se dá conta de que nunca me passou pela cabeça, assim, remotamente, de que eu procedesse de como dizem hoje, como é que é? Um país subdesenvolvido, ou um país, como é que é, tropical, sei lá, essas bobagens aí. O emergente, não sei quanto. Eu não vou falar disso, emergente, eu comecei a confundir com detergente, com a garoto. Nunca entendi isso.
Agora, quando eu cheguei na Europa, muito cedo, queriam me mandar para lá, eu dizia, não, eu não vou para lá para quê? Eu vou para lá para quê? Muito longe. Para mim era uma coisa assim, muito longe. Para que essa Europa vinha toda para cá? Estava aqui os judeus todos que tinham sido perseguidos, tinham vindo se refugiar aqui, porque aqui, por pior que tenham sido as coisas, ninguém meteu ninguém em forno, não é? E aqui tinha a Franz, o Krasper, tinha a Igor Strover, tinha o Dr. Capô, né? Tinha essas pessoas, então via Wilhelm Flösser, não via necessidade de língua de Europa buscar cultura. Cultura, de que eu quiser, vou lá para passear, vou ver museu. Também já não tem museu, mas enfim, me cansa um pouco ficar vendo muita coisa, eu não queria ir. Mas quando eu cheguei lá, eu não tive assim esse sentimento de inferioridade. Tadinho, chegou os bororós dos cariris, umas coisas. Não tenho conseguido entender as pessoas que tinham esse ponto de vista, né? Já havia algumas, que já tinham começado a estar na moda isso. E nós temos um teatro também aqui, um teatro extraordinário, também resultado do fato dos italianos e dos europeus estarem assim, se matando uns aos outros. Vinham para cá o Stabile de Milano, o Piccolo de Milano, e aqui nós tínhamos o Generato, tínhamos o Adolfo Celli, tínhamos o Zibinski, que tinham acabado com a Polônia e tinham vindo para cá. Isso era gente de primeira qualidade que tinha ido para o Brasil, porque lá não corriam nenhum risco, né? Não se passavam essas barbaridades que eles viviam. Então, para mim, o europeu tinha muito que ver com barbaridades também. Era uma coisa. Agora, a minha maior surpresa foi quando, já que eu não sabia nada de russo, não tinha, eu precisava me informar melhor, porque eu já sabia, essas alturas já tínhamos sido educados no francês, no inglês, no alemão, no italiano, no espanhol. Estava faltando o quê? Estava faltando o russo. Bom, então vamos ver o negócio do russo. Estava muito na moda esse negócio também, a Rússia é o futuro do mundo. Bom, eu nunca acreditei muito nisso não, mas vamos lá ver. Eu fui lá ver como é que era essa coisa de comunismo, não é? Já que eles têm uma fórmula para a salvação da humanidade que ninguém tinha pensado nela antes. E a minha maior surpresa, já tem tempo quando eu falo isso, foi chegar em São Petersburgo, que hoje é São Petersburgo, naquela época chamava-se Leningrado, porque tinha o nome assim de um acelerado aí, que matava um milhão de pessoas. Havia, e fui a um lugar chamado Nizhny Novgorod, na Ucrânia. E nesses lugares, o que é que eu descubro? O que é que eu fiquei sabendo? Para minha grande surpresa, que o terceiro poeta mais lido deste país que eu ia lá estudar, assim, como é que era? Quem era? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Isso aqui, que me descobri isso, você sabe, né? Porque eu contei ano passado, né? Mas quem não estava aqui não... É inacreditável. O mais lido de todos era Pushkin, claro, só faltava não ser, né? Bom, então a sociedade Pushkin, todo mundo sabia Pushkin, todo mundo estudava Pushkin. O segundo era o poeta nacional da Escócia, My Love's a Red Rose. Robert Burns. Não, Burns. Como? O Burns. Exato. Mas, se eu estou fazendo seu dever de casa em si. Pois foi. E o terceiro
Tem. Então você diz assim, é um brasileiro? É. Você está com cara de que é um brasileiro? É. Ah, mas então, então devia ser Castro Alves? Não. Então, como é que é? Gonçalves Dias, da outra aí. Aí, sabe quem era? Era a Marília de Dirceu, gente. Eles têm uma sociedade, a terceira sociedade lírica da Rússia, estuda e se reúne e declama todo mês a Marília de Dirceu. Quer dizer, você fica assim, peraí, vamos começar tudo outra vez, porque já não está dando para entender. Aqui fizeram um esquema de quem é superior, quem é inferior, quem é Marília, e a gente está lá no porão. Mas a turma aqui está, né, ou está ameaçando o resto do mundo com a bomba atômica, ou está lendo a Marília de Dirceu. Então, eu quero saber o que tem de tão particular. Né? E eu levei anos, só quando eu cheguei em Oxford, é que, na companhia de uma pessoa chamada Mr. Simpson, que na verdade era irmã do Boris Pasternak, e que tinha se casado com um inglês e que morava lá, e Sarah Berlin, e o pianista Alfred Brendel, né? É que eu comecei a entender como é que eles viam, os russos, o que era essa realidade cultural russa, que era tão esquisita, que embora eles dançassem maravilhosamente e fizessem aquelas coisas todas, eles iam Marília de Dirceu, não tinha nada para fazer. Mas Marília de Dirceu, lá no Brasil, só mineiro lê, né? Quer dizer, não, peraí. Não, mineiro lia, mas mineiro é um pouco sob obrigação, né? Eu realmente, a gente não sabia que Tomás Antônio Gonçalves era um poeta tão extraordinário. Porque eles acham, se eles acham melhor, a gente dá uma olhada outra vez. Então você vai ver, e por quê? E que veio depois, não de Shakespeare, não, Shakespeare está lá para trás, e é muito complicado. Então, eles passam lá, Shakespeare, Goethe, tudo isso maravilhoso, tudo muito bem, tiram um chapéu para tudo isso, mas na verdade eles gostam mesmo da dor. Tu não viajas, Marília, sem bater. Você diz, ué, mas eu pensei que Itajubá, gente, isso era ali na esquina, isso era Barbacena. Como é que nós então temos uma realidade aqui? Pronto. E assim eu fui descobrindo vários vestígios dessa esquisitíssima qualidade brasileira. Uma coisa difusa, particular, nada metido a cedo, porque não é nenhuma coisa mexida a cedo. Eu peço desculpa por estar por ali. Peço desculpa uma vez para não parecer que está muito mal educado. Mas depois, olha, vai fazer o dele, porque nós fomos não encontramos ninguém. Então, eles já chamam, não existe, ou não existia, naqueles anos, antes do gremichismo começar a criar essa condição é preciso fazer um novo país. Quer dizer, agora o Fidel Castro e Che Guevara vão nos ensinar a fazer Brasil. Alguém podia me dar um... sei lá... contanto que eu não seja esse culto, porque eu ainda não cheguei a este nível. Quer dizer, então eu coloquei e passei a colocar a minha meditação sobre o Brasil e sobre o Ocidente
dentro desta moldura. De um lado, a Bachene, né? A Bachene, que é meu Deus do céu. Acho que está fechado aí. Eu não sabia, desculpa, eu não. Os poetas não têm. Os poetas não têm noção de onde estão. Que coisa mais esquisita, né? Não vai contar para seus amigos, não. Mas nos anos 30, enquanto os brasileiros se perguntavam, através desses 3 grandes livros, o que era o Brasil, e descobriram Machado de Assis, a intelectualidade europeia começava a se decepcionar com o comunismo, com a promessa comunista. E um livro, 2 livros, aliás, creio bem até que 3, mas eu conheço 2 muito bem. Um deles chama-se Darkness at Noon, de Arthur Koestler, a escuridão ao meio-dia. E o outro é esse livro que nós acabamos de editar aqui, e que eu quero fazer, que eu coloco assim como o outro lado da moldura, que é a tradição dos intelectuais, La Trahison des Clercs, de Julien Bondar. E eu coloco isto porque e aqui talvez seja a única coisa, a primeira coisa não de todo inconsequente que eu terei dito esta noite, é que de um lado Papa Pio X, patriarca de Veneza, que era o cardeal Sartre, Giuseppe Sartre, em 1905, hoje estamos em 2007, né? Foi 2005, então. 2005, portanto, 1905, ele faz a científica. E agora, e depois, 30 anos depois, Julien Bondar publica esse livro, La Trahison des Clercs. Né? Nós, agora, por acaso, 100 anos depois, com uma espécie de desígnio da providência, publicamos no Brasil, em português, uma tradução desse livro de Julien Bondar, a traição e os textos dos intelectuais. Uma coisa seríssima, extremamente bem escrito, belíssimo, e pungente, uma coisa pungente que já nos deixa ver tudo o que vai acontecer, não é? Mas que é basicamente uma análise do que. Então, é a mesma história, porque o que Papa Sartre faz, o que Papa Pio X faz em 1905, é inaugurar uma análise do modernismo. Ele primeiro foi estudar, foi saber o que era o modernismo, antes de dar um palpite, uma opinião. Não se diga já, antes de dar uma diretiva. Primeiro ele foi ver, de maneira que o que é extraordinário na página de Nomes Grandes Dei, página de Nomes, olha, desculpe a minha cabeça, daqui para o fim do curso, vocês vão entender melhor. Está escrito aqui. Mas enfim, a paciência do rebanho de Deus
nessa Pascendi Domit Gregis. Esse é o título, realmente. A encíclica apacentando o rebanho de Deus. Em 1905, o Papa define, mas antes dele nos dizer dos perigos do modernismo e da ameaça que o modernismo significava e de onde ele provavelmente nos iria levar, ele teve que definir isso, porque o modernismo se propunha como uma grande novidade. Era uma beleza, era esse negócio aqui. Se você aperta aqui, fala fulano no Recife, ele responde, aí tem uma novidade. Pois é, aquilo parece uma beleza. Mas eu não sei, será que isso não explode uma das pessoas? A gente não se sabia o que o modernismo não mostra a cara, até porque não a conhece. O modernismo não se entende ainda. Ele não se entende a si mesmo. Então tocou a Santa Madre Igreja procurar saber o que era isso, para poder ter uma opinião a respeito, antes de nos informar. Olha, 30 anos, logo em seguida, 10 anos depois, 10 anos depois, irrompe a Primeira Guerra Mundial, que já mostra que ele estava realmente dizendo, olha, antes de mais nada, e ele não define esse modernismo que ele define, não é de ordem estética, ele não está falando de uma teoria estética, ele está falando de um perigo, de um modo de ser, que vai provavelmente nos colocar no mato sem cachorro. Bom, 10 anos depois se rompe a Primeira Guerra Mundial. E aquela devastação que você sabe, 30 anos depois, Adolf Hitler já está construindo seus campos de concentração e o Gulag também já está sendo criado. O mundo moderno está agora sendo criado. Nós vimos o mundo moderno sendo construído diante de seus olhos, ali. Tocou. Então eu vou colocar isso nesses tempos, porque hoje, infelizmente, nós sabemos muito bem que mundo moderno é esse, onde é que ele nos leva, que o ideal dos ideais é o bebê de proveta. Hoje em dia, que qualquer coisa que não seja essa famigerada liberdade, que ninguém definiu ainda exatamente o que vai fazer com ela, enquanto for os olhos dos outros, nós já sabemos qual é essa liberdade e o que foi que esse mundo fez na construção do mundo moderno, o que foi que o modernismo nos propôs. E foi fazendo aos poucos. E nem aos poucos assim, porque quando você mete 6 milhões de pessoas num forno, não é tão pouco assim. E os pogroms, e os massacres, e os horrores todos, e sempre isso em nome do mundo como ideia. Uma certa ideia do mundo que está agora aquilo que vai ser o nosso objetivo. Nós vamos fazer um mundo tão maravilhoso, tão espetacular, que você vai poder nascer com uma cara e morrer com outra, assim daí a 6 meses.
Aí você bota botox aqui, bota botox ali, e você vai ficar toda uma beleza. Você vai ver só que maravilha. Ninguém mais vai ter doença nenhuma, ninguém mais vai. Enquanto isso, até não chegar lá, vamos matar quem estiver no meio. Nós vamos tocar fogo em muita coisa aí, vamos acabar com todas as velharias, essas coisas que não servem para nada, porque nós precisamos fazer um mundo novo. Esse mundo novo é moderno. Esse mundo novo, moderno, só pode ser modernista. Então nós somos modernistas. Então o modernismo é, antes de mais nada, aquilo que nós sabemos que não é, que nós não queremos. Muito bem, maravilha. Né? Então, mas o que é que os senhores querem? Eu quero, o que o senhor não quer, eu vou quase sempre também não quero. Eu não quero que ninguém toque a minha campainha às 4 da manhã quando eu estiver dormindo, por exemplo, o seu lindo mundo moderno. Eu não quero que você mate meu cachorro. Nós todos sabemos o que não queremos, mais ou menos. Mas o que é que o senhor está me propondo exatamente para esse mundo tão maravilhoso que você chamou de moderno e que vai ser o ideal para nós vivermos? É claro assim que a coisa vai ficar boa, entende? Antes disso, o Papa teve que definir o que era que esse pessoal, não o que o pessoal estava querendo. Porque o que eles não queriam já se sabia. Né? Era mais ou menos o que todo mundo não quer. Né? Então, ficar parado, por exemplo. Né? Ou eu que me fure mais meu braço mais uma vez. Né? Para me salvar, e me fura. Eu digo, mas você não pode deixar sem furar, não. Não, furando o senhor vai demorar, vai viver mais 5 anos. Eu digo, mas será que vocês consultaram lá em cima saber se precisa realmente ficar por aqui tanto tempo? Né? Bom, todo mundo sabe o que não quer, mas ninguém sabia o que queria.